Bom, então agora vamos falar sobre o relevo e a hidrografia do continente africano, né? Ele possui aí suas semelhanças com o continente americano, porém, né, o relevo predominante no continente africano são os planaltos. Tem cordilheiras, tem montanhas, porém em menos quantidades, e também tem planícies, porém em menores quantidades. A gente pode perceber aí nesses dois mapas que tem na página 9, uma parte mostra, né, uma visão do satélite e a outra mostra as bacias hidrográficas do continente africano. A gente pode perceber aí nesse mapa sobre as bacias hidrográficas o quanto o relevo, né, o quanto os planaltos, eles direcionam e eles delimitam, né, os rios que tem no continente africano, igual o rio Congo, o rio Nilo, o rio Níger, o rio Zambeze, né? O rio Nilo mesmo sendo ele maior, o maior, né? Em maior extensão, né? O rio Nilo, ele é muito importante para o continente africano desde há milhões e milhões de anos, né? Porque foi às margens do rio Nilo que surgiram as primeiras civilizações no continente africano, né? As primeiras civilizações egípcias, né? Do rio Nilo, que eles retiravam aí a água de beber e a água para promover aí toda a construção das civilizações. Então, por isso que esse rio é muito importante. Se a gente for observar aí no mapa que mostra essa fotografia, né, via satélite, a gente vai perceber que ao norte do continente africano e ao sul, ou seja, se vocês observarem aqui, ó, ao norte e ao sul, a gente quase não vê aí muitas vegetações. Isso ocorre porque aqui no caso do ao norte, aqui, né, está o deserto do Saara, né? E aqui ao sul está o deserto do Kalahari. Ou seja, né, são grandes extensões aí com areia, né, extensões secas. Isso ocorre por causa dessa delimitação, né, dos relevos que não deixam aí as águas percorrer por todo o continente africano. Por isso que tem vários lugares, né, de escassez de água e vários lugares secos nesse continente. É uma das curiosidades, né, dos desertos, é porque de dia é um calor muito grande, pode chegar a 50 ou mais de 50 graus, né? E à noite é um frio muito grande que pode chegar aí a menos, né, a menos de 1 grau aí de a temperatura. Por que isso ocorre? Ocorre por causa da falta da vegetação, né? Porque o solo fica muito pobre por causa da quantidade de areia e também por causa da areia, porque a areia, a mesma capacidade que ela tem de esquentar, ela também tem de esfriar, né? Uma exceção aí, né, que a gente pode falar na questão dos rios em relação aos desertos, é que o único rio que corta os desertos aí é o rio Nilo, que ele corta o deserto do Saara, né? Diferente, vocês já podem até achar aí imagens, né, do deserto ali e o rio, e aquele rio é o rio Nilo, né? O continente africano é um continente muito bonito, né? E as partes de vegetação ricas em vegetais, ricas em espécies de animais. A gente vai estar vendo isso na próxima aula quando formos falar do clima e da vegetação, ok? Agora na página 11, vocês vão ler aí essa questão e vão responder. Essa questão está falando sobre o que a tia acabou de falar dos desertos, né? O porquê que esses lugares aí não tem, a gente não vê aí desvios, ou a gente não vê presença dos rios nesses locais, né? A gente não vê por causa disso, porque o solo, né, o relevo delimita e não deixa, né, esses rios irem para esses lugares, e também por causa do clima árido que tem na África, com exceção do rio Nilo, que eu já acabei de falar para vocês, que ele corta o deserto do Saara, ok? Então, essa foi a nossa explicação sobre o relevo e a hidrografia do continente africano. Antes de resolver as atividades, vocês façam a leitura dos textos. Hoje a gente vai utilizar o nosso livro de atividades para realizar as atividades, né? Nosso livro de atividades desse livro aqui, vocês irão ler, observar, né,
a página 2 e 3 e vão realizar os exercícios da página 3, 4 e... acho que 3, 4 e 5, tá? E 6 da página do livro de atividades. Mas não se preocupe que no vídeo abaixo eu vou estar explicando para vocês o passo a passo de cada atividade, ok? Tchauzinho, até a próxima.